Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula. Hoje nós falaremos sobre as infrações disciplinares de natureza leve. Nós estamos estudando a lei que disciplina, o Código Disciplinar da Polícia Militar do Estado do Ceará, Lei 13.407, e hoje nós estudaremos nessa última aula sobre... Última aula, na verdade não é a última aula do curso, mas é a última aula sobre as relações das transgressões. Falamos das transgressões de natureza grave, média, e agora nesta aula nós falaremos especificamente sobre as transgressões leve, tá certo? Porque na prova cai para você determinada conduta, por exemplo, o escrivão encarregado do inquérito que determina, que passa as suas atribuições para o escrivão, comete infração de natureza leve, grave, média, é assim que vai cair na prova para você. Coloca a conduta e para você indicar que tipo de infração disciplinar é, tá bom? Diz o parágrafo 3º, são transgressões disciplinares leves. Inciso 1, deixar de comunicar ao superior a execução de ordem dele recebida, no mais curto prazo possível. Olha que interessante. O subordinado, ele tem que cumprir a ordem, isto é disciplina, e também tem que dar o retorno. O comandante, o cabo, o sargento, o tenente, o subtenente, já está, aquela missão está cumprida, tá certo? Se o subordinado, você determinou que o Marciano Xavier executasse determinada missão. Eu executo a missão e te dou pronto. Ok, executei a missão. Se eu não faço isso, eu estou passível de uma punição. Qual que é a infração que eu pratiquei? Qual a natureza? Grave, média ou leve? Leve. Se eu deixar de cumprir a missão, é natureza grave. Você determinou que eu fizesse alguma coisa. Não fiz, tá? Natureza grave. Se eu retardar, média. Tá certo? Marciano, pega a viatura e vai fazer isso. Eu não fui, grave. Eu fui, mas de forma tardia, média. Eu fui, voltei e não te dei o ok, leve. Deixar de comunicar ao superior a execução de ordem dele recebida no mais curto prazo possível. É dar o retorno. Retirar-se da presença do superior hierárquico sem obediência às normas regulamentares. Eu estou conversando com você, você é cabo, eu sou soldado, eu vou tirar permissão para retirar cabo. Eu tenho que pedir permissão para retirar da sua presença superior. Se eu não faço isso, transgressão disciplinar leve. Deixar tão logo seus afazeres o permitam, de apresentar-se ao seu superior funcional, conforme as prescrições regulamentares. Veja bem, às vezes está terminando uma missão, e terminando essa missão, tem que apresentar para o oficial de dia, para o comandante da guarda, para o comandante de companhia, quem quer que seja. Se não se apresentou, logo que você terminou os seus afazeres, tá? Logo que terminou os afazeres, pratique infração disciplinar leve. Deixar, nas solenidades, de apresentar-se ao superior hierárquico, de posto ou graduação mais elevado, e de saudar os demais de acordo com as normas regulamentares, ok? Imagina o seguinte, que eu chego, no local onde está programado para ter o desfile de 7 de setembro. Quem que é o comandante, que é o coronel, tal? Eu tenho que chegar e me apresentar ao coronel. Se eu não me apresentar ao coronel, se eu não cumprimentar também os demais, eu pratiquei infração disciplinar, porque eu deixei em uma solenidade, nesse caso, 7 de setembro, de me apresentar ao superior hierárquico, ou seja, o mais elevado ali, de posto mais elevado. Consentir o responsável pelo posto de serviço ou a sentinela, na formação de grupo ou permanência de pessoas junto ao seu posto. Claro, imagina que eu estou tirando serviço lá num determinado presídio, lá perto da minha guarita, perto do local de trabalho, começa a aglomerar pessoas. Eu tenho que dar um alerta para essas pessoas saírem dali. Se eu não faço isso,
né? Se eu deixo juntar pessoas, aglomeração de pessoas, próximo ao local, colocando em risco a segurança minha e também de toda a guarnição, ou de todo o quartel, ou do estabelecimento onde eu estiver cuidando, eu pratico infração disciplinar leve. Mesmo que não aconteça nada, professor, mesmo que não aconteça nada, só o fato de consentir que pessoas permaneçam naquele local que não é permitido. Içar ou arriar sem ordem, bandeira ou insígnia de autoridade. Içar, levantar, arriar, descer, sem ordem, a bandeira ou insígnia. Por exemplo, se você vai verificar que quando o comandante do batalhão estiver na unidade, fica uma bandeirinha, né, içada. Vamos imaginar que o militar suspenda essa bandeira, né, içar, essa bandeira, ou arria essa bandeira, o comandante está lá dentro ainda, ele vai lá e desce a bandeira. Neste caso, é infração disciplinar leve. Dar toques ou fazer sinais, previsto nos regulamentos, sem ordem da autoridade competente. Você vai verificar dentro do quartel que existe o corneteiro. O corneteiro ele vai tocar a corneta quando o comandante entrar, quando o comandante sair, na hora do rancho, na hora do alimento, e na hora de terminar, quando termina o expediente. O corneteiro faz isso a bel prazer? Não. Tem um superior que manda ele fazer isso. Imagina que o corneteiro, 4 da tarde, o expediente termina às 18 horas, 16 horas, ele simplesmente resolveu tocar, né, o fim do expediente. Neste caso, ele, né, está praticando infração disciplinar leve. Conversar ou fazer ruídos em ocasiões ou lugares impróprios. Claro, estou numa instrução e eu começo com conversinhas paralelas, atrapalhando o andamento da instrução. Não é lugar apropriado para ficar fazendo conversa paralela. É infração disciplinar leve. Deixar de comunicar a alteração de dados, de qualificação pessoal ou mudança de endereço residencial. Infração leve também. Veja bem, senhores, né? O militar ele tem que manter atualizado o seu endereço, ele tem que manter atualizado o seu cadastro lá onde ele serve. Mudou de endereço, não atualizou, mudou de função, não atualizou, infração disciplinar leve. Chegar atrasado ao expediente, ao serviço para o qual esteja nominalmente escalado, ou a qualquer ato em que deva tomar parte ou assistir leve. Ele não faltou, ele chegou atrasado, infração leve. Era para chegar às 8, chegou às 8h01, 8h05. 1 minuto, o professor está atrasado? 1 segundo, está atrasado. Chegou atrasado para tomar na parada diária, que é para assumir o serviço, ou em determinada instrução, ou determinado local determinado, infração disciplinar leve. Só porque chegou atrasado? Sim. Deixar de comunicar a tempo à autoridade competente a impossibilidade de comparecer à organização militar, OPM, ou OBM, ou seja, da polícia ou bombeiro militar, ou a qualquer ato ou serviço de que deva participar, ou a que deva assistir. Muito bem, infração leve. Que infração é essa, professor? Cita um exemplo. Eu estou no médico, né? Então, eu vou chegar atrasado para assumir o serviço das 19 horas, né? Eu tenho que avisar o comandante, eu tenho que avisar o cabo, tenho que avisar o sargento, tenho que avisar o oficial de dia, tenho que avisar o superior responsável. Eu vou chegar atrasado, estou com o filho meu no médico, o pneu furou, alguma coisa imprevista aconteceu. Se não informou, né, infração disciplinar leve. Permanecer, alojado ou não, deitado em horário de expediente no interior da organização militar, sem autorização de quem? De direito. Senhores, durante o expediente, é o que o pessoal fala, torar, dormir. Durante o expediente, o cara dormindo, infração disciplinar leve. Fumar em local não permitido, sem comentário, infração leve. Não é permitido fumar em determinado, está lá, proibido fumar. E o sujeito, né, o militar, ali desobedece, então ele praticou infração leve. Tomar parte em jogos proibidos, ou jogar a dinheiro, os permitidos, em local sob a administração militar, ou
em qualquer outro, quando uniformizado. Vamos lá de novo. Tomar parte em jogos proibidos ou jogar a dinheiro os permitidos, né? Em local sob administração militar ou em qualquer outro quando uniformizado. Senhores, no militarismo não se admite o jogo de azar, né? Não se admite baralho, por exemplo, ou qualquer outro tipo de jogo, né? Apostado, por exemplo, né? Nesse caso, pratica infração disciplinar leve. Conduzir veículo, pilotar aeronave ou embarcações oficiais sem autorização do órgão militar competente, mesmo estando habilitado. A viatura, eu tenho habilitação para dirigir viatura, por exemplo, mas eu não estou de serviço, né? Ou seja, não fui autorizado a, naquele dia, pilotar aquela viatura. Neste caso, estou praticando a infração disciplinar leve. Ah, mas professor, eu tenho habilitação para moto, sou do grupamento de motos, mas eu vou responder porque eu peguei a moto sem autorização, não estava de serviço, não está autorizado, infração disciplinar leve. Transportar na viatura, aeronave ou embarcação que esteja sob seu comando ou responsabilidade pessoal ou material, sem autorização da autoridade competente. Geralmente ocorre em cidades do interior. Vai sair de um local do interior para a capital. Ô, sargento, cabo, dá uma carona para mim. O senhor está indo lá para a capital, está indo para tal lugar? Pode me levar? Sim. Não comunicou o oficial de dia, não comunicou o superior. Posso dar uma carona para uma pessoa assim? Deu carona ou levou um material, infração leve. Andar a cavalo, a trote ou galope, sem necessidade pelas ruas da cidade, ou castigar inutilmente a montada, ou seja, o animal. Senhores, isso aqui é para o pessoal da cavalaria, tá certo? Existe um procedimento para a utilização do animal. Fora daquelas regras, pratica infração disciplinar leve. Não era para correr, galopar, está galopando. Não era para transitar, está transitando. Infração disciplinar leve. Permanecer em dependência da própria organização militar ou local de serviço, desde que a ele estranho, sem consentimento. Vamos lá? Permanecer em dependência da própria organização militar ou local de serviço, desde que a ele estranho, sem consentimento ou ordem da autoridade competente. Senhores, determinado local só pode entrar pessoa autorizada. Por exemplo, paiol, né? Que é o local onde guarda munição. Aqui está dizendo o seguinte, mesmo sendo do quartel, mas se permanecer num auditório ou qualquer outro local que o sujeito não está em serviço e ali, sem autorização, permanece, não sendo local destinado a todos os militares, pratica infração disciplinar leve, porque ali só pode ficar o pessoal de serviço ou autorizado. Entrar ou sair de qualquer organização militar por lugares que não sejam para isso designados. Isso aqui é o seguinte, imagina aquela rua que dá, né, volta no quartel para entrar pelo portão da frente. O militar sabe, eu vou pular o muro que eu chego mais rápido no alojamento. Eu vou pular o muro porque eu chego mais rápido na companhia. Não. Né? Se assim proceder, está praticando uma infração disciplinar, porque mesmo sendo o seu quartel, Marciano, entrou para o local não permitido. Por exemplo, pular o muro. Ter em seu poder, introduzir ou distribuir, em local sob administração militar, publicações, estampas ou jornais que atentem contra a disciplina, a moral ou as instituições. Olha só, senhor, só de terem poder, só de entrar ou passar para colega, jornal, né, ou qualquer inscrito que venha a, porventura, né, atentar contra a disciplina, já é uma infração disciplinar de natureza leve, tá? Usar vestuário incompatível com a função, ou descurar do asseio próprio, ou prejudicar ou de outro. Tá? Usar vestuário incompatível com a função. Senhores, o militar, ele é militar dentro e fora. Aqui está dizendo o seguinte, se usar veste, não fala de quartel não, farda, usar vestuário incompatível.
Precisa falar? Por exemplo, eu vou ser sincero contigo, né? Tem um cliente, inclusive, ele está sob intervenção, interditado, porque ele ficou com problemas mentais, mas ele utilizava, por exemplo, a roupa da banda Calypso. Ele vestia como se fosse lá aquela cantora lá da banda Calypso. Vestuário incompatível com a função. Nesse caso, seria uma infração disciplinar leve, né? Sujeito que não está nem aí para o asseio. O cara tá imagina no acampamento, não escova dente, não faz a necessidade, não se asseia, vamos dizer, infração disciplinar leve. Você é comandante, eu sou subordinado. Ó, pessoal, tá todo mundo, vai acordar cedo, está proibido aí de escovar os dentes e tudo mais. Está prejudicando que outrem se asseia, ou seja, faz ali o mínimo do necessário para manter asseado, vamos dizer, né? Estar em desacordo com as normas regulamentares de apresentação pessoal é uma regra geral. Existe o regulamento de continência que faz essa apresentação. Como é que tem que ser? Está em desacordo a infração disciplinar leve. Recusar ou devolver insígnia, salvo quando a regulamentação o permitir. Insígnia, né? São distintivos, né, que a polícia utiliza, por exemplo, na gandola, no gorro, na cobertura. O sujeito por exemplo, caveira, tem o curso de caveira, ele vai utilizar ali a insígnia. Se o sujeito devolve, ou até mesmo, né, recusa, fala recusar ou devolver insígnia, salvo quando a regulamentação permitir, tá? Não, eu não quero usar isso aí, pode pegar. E você tendo o curso, neste caso, é infração disciplinar leve. Aceitar qualquer manifestação coletiva de subordinados, com exceção das demonstrações de boa e sã camaradagem, e com o prévio conhecimento do homenageado, infração disciplinar leve. Eu até falei para os senhores que o militar não pode participar de abaixo-assinado, né? Se eu faço um abaixo-assinado para louvar você, eu pratico uma infração disciplinar. Quem aceita isso também pratica infração disciplinar, só que de natureza leve. A menos que seja, por exemplo, vamos imaginar que você é um capitão, né, como exemplo, comandou uma companhia e vai ser transferido, vai ser removido. Aí o pessoal ali faz uma movimentação de agradecimento pelos relevantes serviços prestados. Isso sim, porque isso é sã camaradagem, e desde que seja com o prévio conhecimento do homenageado. Então, se eu faço isso de você, capitão, sem o seu conhecimento, eu estou praticando infração disciplinar, porque aceitar qualquer manifestação coletiva de subordinados, você, capitão, aceitando, com exceção das demonstrações de boa e sã camaradagem e com o prévio conhecimento do homenageado, tá? Discutir ou provocar discussão, ou por qualquer veículo de comunicação sobre assuntos políticos, militares ou policiais, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica, quando devidamente autorizado. Isso aqui você nem está criticando, né? Está apenas discutindo um assunto de natureza militar, um assunto, né, um assunto político ou militar. Tá certo? Militar não pode participar de manifestação, militar não pode participar de movimentações, ainda que de forma velada, ou ainda que de forma através da imprensa tal. Porque, discutir ou provocar discussão por qualquer veículo de comunicação, rádio, televisão, escrito, não interessa, sobre assuntos políticos, militares ou policiais. O militar não pode fazer isso, senão pratica infração disciplinar de natureza leve. Por exemplo, imagina que eu, sargento Marciano, começo a incentivar uma discussão no quartel sobre a campanha do prefeito ou do vereador X. Estou praticando uma infração leve. Transferir ao oficial a responsabilidade ao escrivão da elaboração de inquérito policial militar, bem como deixar de fazer as devidas inquirições. Lembra que eu até falei aquela hora? Né? Olha só, você é um major, eu sou um subtenente. Eu sou escrivão,
você é o encarregado, tá certo? Você é o oficial encarregado. Você tem a sua responsabilidade. Você passa a responsabilidade para o escrivão. Média. Infração de natureza média, desculpa, infração de natureza leve, tá? Acionar desnecessariamente sirene de viatura policial ou bombeirística, sem comentário, né, pessoal? A sirene é para ser utilizado em serviço. Fora disso, por exemplo, ó, aconteceu o corpo de bombeiro, uma viatura foi buscar comida, acionou a sirene, envolveu num acidente e marmita foi para todo lado. É um caso desse aqui, ó. Acionou a sirene, quer chegar rápido para levar comida para o povo, né? Não pode. Você está em serviço? Não. Para todos os efeitos, o cidadão está achando, dando passagem, pensando que aquela viatura bombeirística, né, está em serviço. Não, foi buscar comida. Infração disciplinar leve. E aí o parágrafo 4º. Aos procedimentos disciplinares sempre serão garantido o direito à ampla defesa e o contraditório. Se eu pratiquei uma infração grave, média ou leve, não interessa. Da mais leve a mais grave. Para eu responder, para eu ser punido, existe um procedimento. Nesse procedimento, deverá ser respeitado o direito de defesa, o direito de contraditar e apontar as provas. Contraditório, né? Direito ao contraditório, tá? Direito de defesa e o contraditório. O direito de explicar, o direito de rebater, o direito de falar, opa, eu não pratiquei isso. É o direito de apresentar argumentos contrários. Por exemplo, imagina você que um determinado cidadão está acusando o Marciano Xavier de ter causado lesão corporal nele durante a prisão em flagrante. Grave, porque para ele está dizendo que eu bati no preso. Grave, tá certo? Já pode o comandante, simplesmente com aquela notificação da suposta vítima, aquela reclamação, que o pessoal chama de denúncia, já falou, Marciano, você vai pegar 30 dias de cadeia? Assim, não, vai abrir um procedimento, eu vou ter o direito, não, é verdade, eu causei lesão corporal nele, só que ele não falou para o senhor que ele resistiu à prisão, conforme as testemunhas, assim, comprova. Opa, eu estou tendo direito de defesa, estou tendo direito de contraditar. O direito de defesa é o direito de levar para o processo as testemunhas, as provas. Contraditório é o direito de rebater uma acusação, tá certo? Senhores e senhoras, eu terminei aqui, então, as infrações disciplinares de natureza grave, a média e a leve. Hoje, nós falamos das infrações de natureza leve, ok? Até a próxima aula, tá ok? Satisfação, bons estudos, qualquer coisa estou à disposição.